Oi, tô aqui de novo. Agora, esse vídeo é o da aula que a tia Fá tá colocando hoje, tá? Primeiro que essa aula eu gostaria que nós estivéssemos juntos lá na sala. Essa é uma aula muito divertida. Ela é uma aula sobre classificação quanto à sílaba tônica. Que é isso, tia Fá? Todas as palavras têm uma sílaba tônica. Se ela é uma trissílaba, uma é a tônica. As outras duas são chamadas de átonas. Se ela é uma dissílaba, uma é a tônica. As outras são chamadas de... A outra é chamada de átona, tá? Então, sei lá, quantas sílabas forem, uma é a tônica, a mais forte. E é bem fácil descobrir qual é a sílaba mais forte. 3 dicas eu tenho para dar. Primeira dica: onde ela estiver acentuada, quer dizer, agudo ou circunflexo, aí será a sua sílaba tônica. Segunda dica: onde houver o sinal nasal do tio. O tio não é um acento. Quando eu falo de acento, eu estou falando de agudo circunflexo. Quando você vir uma palavra com um tio, ali naquela sílaba você já encontrou a sílaba tônica. Não perca tempo. E a terceira e mais engraçada dica é: e aí, tia, quando não tiver o acento, nem o som nasal do tio? E era aí que a gente ia brincar na sala. Eu ia deixar vocês me chamarem de um monte de coisas, porque o terceiro segredinho é chamar a palavra como se ela estivesse bem distante. Por exemplo, na palavra menina, não vemos acento, nem o som nasal do tio. E aí eu finjo que a menina está bem longe e chamo: menina! Ô menina! Menina! Observa que eu fiquei mais tempo chamando o ni. Menina! Meni! Não foi a última sílaba, não foi o na, foi o ni. Foi a penúltima. Então, eu encontrei a sílaba tônica. Tia, e por que você está falando desse negócio aí? Que não foi a última, foi a penúltima. Porque é aí que entra a classificação. Se a sua sílaba tônica for a última sílaba da palavra, você vai dizer que ela é uma palavra oxítona. Se for a penúltima, como menina, você vai dizer que ela é uma paroxítona. E se for a antepenúltima, mágico. Mágico. Não é o co, não é o gi, é o mágico. Observa que eu não disse a primeira, eu disse: não é o co, não é a última, não é o gi, não é a penúltima, é o mágico, é a antepenúltima. Isso é muito importante, isso está escrito lá nas instruções da tarefa. Não se conta da frente, da palavra. Ah, é a primeira, o mágico. Você conta de trás para frente. Se for a última, oxítona. Ó que fácil. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. E aí, eu trouxe um aviso importante. Por isso que eu chamei a atenção lá no primeiro vídeo. A separação silábica tem que ser correta. Senão você vai classificar de maneira errada. Você vai classificar os encontros vocálicos de maneira errada. E você vai classificar de acordo com a tonicidade de maneira errada.
palavras acentuadas. Por que eu coloquei isso aqui? Tem uma coisa que eu quero combinar com vocês. Não são só vocês que têm dúvidas ou dificuldades para separar sílabas. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, nós vamos combinar o seguinte. Quando a penúltima sílaba for acentuada, isso apareceu também na última tarefa, nós vamos dizer que ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Olha só. Império. Juntei o final. Paroxítona terminada em ditongo. Ô, nome bonito. Fabrícia. Juntei o final. As pessoas ficam na dúvida. Isso é muito comum e isso até é permitido na língua portuguesa, mas nós vamos fazer um acordo para que a gente não tenha dúvida e não crie essa dificuldade. Observou o acento, uniu o final, ok? Ela será uma paroxítona terminada em ditongo. Diferente das que não têm acento e tem aquelas vogaizinhas lá no final. Olha como elas se separam quando não há acento. Fotografia. Mamografia. Ai, tomou uma anestesia. Ok? Essas palavras não têm acento. Eu fiz um hiato lá no final. Eu tô falando isso porque me lembrei da palavra império, que estava no último dever. Se a pessoa tivesse separado de maneira errada, eu classificaria de maneira errada, chamaria de proparoxítona, tá? A gente tem visto falar na TV os casos de coronavírus na Itália, ok? Eu separei algumas palavras para a gente estudar. Olha aqui. Ônibus. É uma trissílaba. Ônibus. Não é a última, não é o bus, não é o ni, não é a penúltima, nem última, nem penúltima, é a antepenúltima. Ela é uma proparoxítona. Ai, tia Fabrícia, ela é de baixo, também tá na frente. Eu já falei que não se fala da frente. Se conta de trás para frente. Olha a diferença. Ônibus. Última, penúltima, antepenúltima. Agora, olha a água. Água. Ela é uma dissílaba. Não é a última. Guá é a penúltima. Ela é uma paroxítona. Água. Não é a última, é a penúltima. Tá vendo o perigo de contar da frente? Esquece esse negócio. Bom, as duas, chuchu beleza, porque elas eram acentuadas. Melzinho na chupeta, como eu diria lá na sala. João, João. Tô vendo o tio, não vou perder meu tempo. João. O som nasal do tio tá na última. Ela é uma oxítona. Olha retângulo. Palavra grande. Retângulo. Ultrapassa as 3 sílabas, é uma polissílaba. Observe que não está... Eu não estou prestando atenção no início da palavra. Olha só. Retângulo. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Tam. Ah, tia Fabrícia, eu circulo a letra. A sílaba tônica é que vai te dizer se ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. Não é o lo, não é o gu, é o tam. Tia, por que você não fala da frente? Não era mais fácil dizer segunda?
você não irá encontrar nenhuma sílaba tônica a não ser nestas 3 posições. Ou ela será a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Bem, essas todas eu dei de bandejinha. Melzinho na chupeta, estavam acentuadas e com som nasal do tio. Mas eu separei 3 sem acentuação. O que a gente vai fazer? O terceiro segredo. A gente vai chamar a palavra. Me chama aí. Vou deixar, hein? Banana. Ô, banana! Uma vez eu fiz isso lá na escola. A minha sala era assim, perto de uma janela. E eu gritei, banana! E um homem olhou lá da rua, lá pra sala. Ai, quase que eu apanhei. Volta pro dever, volta pro dever. Banana! Não é o último na. É esse aqui. Banana! É o penúltimo. Ela é uma paroxítona. Olha, ventilador, uma grande palavra. Não me interessa daqui para lá, de trás para frente. Chama ele, não há acento, não há som nasal. Ventilador! Como se ele estivesse bem distante. Ventilador! Ô, ventilador! Olha onde eu fiquei mais tempo. Eu fiquei mais tempo na última sílaba, portanto, ela é uma oxítona. Ventilador foi a última sílaba, a sílaba tônica. Então, eu posso classificá-la como uma palavra oxítona, de acordo com a sua tonicidade. Esse nome tonicidade vem da sílaba tônica. E as outras, tia? O lá, o vem, o ti são sílabas átonas, ok? Só há uma sílaba tônica em uma palavra. Aqui embaixo eu vou chamar o Eduardo, que eu não vejo há um tempão e morro de saudade. Eu tenho certeza que ele tá melhor. Vou chamar você, hein, Eduardo? Eduardo! Ô, Eduardo! Não é o do, é o ar. Ar, do. Não foi a última, foi a penúltima. Eu vou conferir de novo. Ô, Eduardo! Eduardo! Eu fiquei mais tempo no ar. É uma paroxítona. Para a gente fechar, eu vou retomar uma coisa importante sobre o acento. Percebeu aquele acento na penúltima sílaba? Ela será uma paroxítona terminada em ditongo, ok? Fabrícia, Itália. Elas são paroxítonas terminadas em ditongo, sem acento. Já falei fotografia, anestesia, mamografia e assim outras palavras. Agora eu não estou lembrada, mas conforme a gente for fazendo os exercícios, elas vão aparecendo. Cuidado com os dissílabas. Conte sempre de trás para frente.